A ciência é feita de hipóteses. E agora, junto à biomedicina, eu estou analisando o MYC, né? O MYC aqui. MYC, o MYC, que é uma variante, né, do câncer, ok? E é uma variante número 1, ok? De um mRNA, ok? Então, eu fui no NCBI e puxei o Codex, tá? O que eu estou seguindo aqui? O ACT. O ACT é o STOP. Só que na SARS da Wuhan, eu verifiquei um padrão CACT, né? CACT. E o CACT, ele é importante porque ele tem uma leitura mecânica metafísica do objeto. Vamos lá. Ele trata o elemento dessa forma. Como ele é o CACT, ele tem ACT-CACT. Então, conforme alguns codecs, né, eu posso trazer para trás, né, para trás, criar uma sobra, então ele se torna C-ACT. E aí, então, ele vai ler o próximo códon diferente. Se eu criar essa sobra, certo? Agora, se eu não criar essa sobra e trazer ele para trás aqui, ó, ele tem o CAC. Então, o que acontece? Uma fita, ela vai ter duas leituras ao mesmo tempo. Que eu chamei de B e A1. Como que isso vai funcionar? Se a gente tiver uma ligação aqui, lembrando que o AA é o início de um start, né, para transcrição. Então, se a gente tiver uma ligação aqui para trás, a gente vai fazer a leitura do B, ou seja, a gente vai fazer a leitura do CAC, tá? Da primeira sequência. Se é do CAC e do CAC-ET, né? Do CAC e do CAC-ET. Porque é assim, todos os ACTs, nem todos são CACTs. Nem todos os ACTs são CACT, tá? A gente tem só alguns na variante 1 e também na variante 2, quer ver? Na variante 2 do MYC, a gente também tem alguns CACT. Por exemplo, ACT, e aqui nem começa com ACT, ACT, e aqui ACT, e onde que vai ter o CACT? Ah, e aqui que tem outro CACT, desculpa. Ah, aqui tem um CACT, CACT aqui um ACT, e nada de ACT aqui, ó, tá? É CACT, não é CAT, né? E aqui, ó, ACT, e a gente só vai ter o CACT lá embaixo dessa sequência inicial aí, ó. Lá embaixo mesmo, lá no final, né? Então quer dizer que aí ela se estabiliza e só depois ela vai ter duas leituras na sequência. Ó, lá embaixo mesmo. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó. CACT. Só que é engraçado, né, que os CACTs da variante 2, eles estão mais próximos. Tá, mas o importante é entender o seguinte, vamos lá. Aqui da variante 1. Quando a gente inicia aqui a leitura, se eu começar pelo ACT aqui, por esses três, tudo a partir daqui da frente são 3, 3, 3, e assim vai. Então, conforme eu vou lendo até o próximo ACT, né, que é esse daqui, né, até esse ACT aqui, esse ACT não se torna funcional, porque para aqui de novo, ó, no AAA. E é interessante entender que essa sinalização aqui, lembrando que o câncer, ele libera muito AAA, tá? Gente, isso aqui tem muita lógica. Quando a gente tem uma massa cancerígena, lá na massa cancerígena tem um monte de adenina livre, tá? Um monte de adenina livre, que são esses AAs aqui, ó, tá? Então veja bem, se essa adenina ela se torna livre, eu começo nesse stop aqui. Então eu começo a leitura a partir daqui e eu vou ter a sequência que eu chamei de A, tá? Essa sequência.
essa sequência de A. Então, essa sequência de A, ela lê uma proteína daqui até aqui, tá? Que é o A2. Aí ela lê do A2 a proteína até o A3. Ó, o A1, A1, aí do A1 ao A2, que é uma proteína curta, vai criar uma proteína, e do A2 vai embora. Ó, não funcional, vai embora. Eu ainda nem peguei, ó. Então o A2 se torna uma produção, uma grade, uma produção longa. Então se ele começa daqui. Agora, se eu crio uma ligação aqui, um A que seja, certo? Ele vai seguir, na verdade, a leitura um para trás, que seria aqui, tá? E essa então é a via do B. Aqui do B, ele vai criar a primeira fita aqui, ó, né? O primeiro fragmento aqui no B. Aí o segundo fragmento, ele vai criar aqui. Então, na verdade, a gente vai ter aqui, ó, 5 fragmentos só nessa página. Só que o mais interessante é o fragmento 4, o quarto fragmento. Ele é isso daqui, esse tamanhinho aqui. Aqui é o centro da brincadeira. Aqui é uma cisteína. E a cisteína é o que favorece a biomassa do câncer. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto chave do início, né, da leitura. Se a gente tratar aqui, a gente evita, então, a capacidade do câncer pela cisteína, né? Esse ACT aqui, ó. Né? E quem que descobriu esse ACT aqui? Esse padrão CACT, tá? Bom, a ciência é feita de hipóteses. Mas, poxa vida, hein? Eu encontrei a cisteína e a cisteína é o ponto-chave do câncer e ela tá aqui, ó. Tá aqui, entre dois ACTs. Lembrando que ela está na leitura do padrão B, né? Pelo CACT-ACT. CACT-ACT. E qual é o padrão B? Ele cria aqui, ó. Ele tem que ter uma ligação nesse A para criar aqui um codão de 1, 2, 3. Ele tem que começar nessa leitura aqui, ó, de 3. O padrão A, ele tem que perder esse A aqui. Perdeu esse A. Então, se o câncer desse 2 voltas, vamos pensar assim, perdendo A, né, ele vai ter uma outra leitura, né, talvez, não sei. E ele não leria a cisteína, tá? Não leria a cisteína, porque no padrão A fica CTA, CGA. E lembrando assim, ó, que no padrão A é que eu acho onde ele está ativo, né? É que ele lê 2 vezes ao mesmo tempo, é uma mecânica metafísica. Ele tanto lê o B como o A nele mesmo. Porque no padrão A, ele está ativo por causa desse CTA aqui, que é o início do códon lá da SARS. Esse CTA aqui tem coisa também. O CTA, na verdade, é o ácido aspartático, que está em todas as proteínas. Ele é super importante, né? Então, veja bem, ele não está aqui à toa também, né? Porque, veja bem, como que lê mecânica metafisicamente? Porque lê por causa da abertura e fechamento. Lê aqui, ácido aspartático alimenta cisteína. Ácido aspartático alimenta a cisteína. É porque ele faz assim, ó, tutum, tutum, tutum. Então, ao mesmo tempo que ele lê o ACT cisteína, stop na cisteína, ele também lê por cima o CGA, ácido aspartático, bem aqui, ó, nesse ponto, entendeu? Ó, e o mais interessante é que aqui você tem uma alanina, então uma alanina, ácido aspartático, porque a alanina ela favorece, né? De alguma forma, ela regula as questões do fígado, do metabolismo, né? Da energia, né?
com então o ácido aspartático, né? Então tem uma regulação metabólica aqui, ao mesmo tempo que bombando na cisteína, numa leitura dupla, né? Porque se começa com um para trás, é a alanina trabalhando o metabolismo através do ácido aspartático, que é uma energia forte, mas que, né, aciona a cisteína para criar biomassa. Então, o lance está aqui, ó. Então, aqui acho que vai ficar fácil, né? É porque a gente tem esse movimento, tutum. É o efeito maré, tá? Tantan, tantan. Por causa da respiração. Então, vai acabar. Ele tem duas leituras na linear, tá? O que acontece, então? E, principalmente, é comandado pelo KECT, né? O KECT. Esse que é o grande jogo da coisa. Aonde que está o KECT aqui? Aqui eu tenho ACT. É porque aqui, na verdade, não tem o KECT no centro, né? Porque ele está sendo comandado pelos KECTs anteriores, ó. O KECT está aqui e esse daqui está sendo comandado na leitura por esses KECTs anteriores aqui, ó. Outro KECT aqui, tá? Então, o que acontece? Essa leitura, né, ela vai criar aqui, na via A, ela vai criar que a alanina, né, ela deve produzir aqui, dar energia para a produção, né, das proteínas, ó, com alanina, através da via do glutamato, né, que é a acetilação, certo? Então aqui acetila, né, é o que ele fala. Essa via aqui tá falando acetila para produzir proteína. Olha lá que gostoso, ó. É uma via leve, uma via da leitura normal, né? Acetila para produzir proteína. Isso na linha A de leitura linear. Agora, ao mesmo tempo, só que na linha B, por causa do KECT-ET, ó, KECT, ACT, né? Mas o KECT-ET, lembrando, tá aqui, ó. Aqui tá o KECT, aqui não tem, e aqui tá o KECT. Então é ele que cria essa leitura, né, de maré. E aí ele que determina essa ilha aqui. Na linear só, tá? E aí o que acontece aqui? Então quando ele vem na via B, o que ele fala? Cria pela cisteína. Acetila, criando biomassa. Acetila, criando biomassa. Através de uma serina sem polaridade, mas na linha aqui da ligação da alanina. Então ele volta. Ele tem uma mesma leitura, né? Biomassa, alanina, continua.